Olá, top pessoas! Nós estamos aqui hoje, um dia que eu gosto de conversar sobre o assunto que eu vivi a vida inteira admirando, né? Que é sobre como trabalhar com pessoas e como dar experiências para as pessoas. Eu tenho aqui duas autoridades que vocês vão conhecer já já, que têm livros nesta área. Nós vamos mostrar os livros daqui a pouco, vamos falar sobre eles. E você, adolescente, jovem, que ainda está pensando em trabalhar, no que trabalhar, dependendo do seu tipo, do seu perfil, nós vamos procurar fazer um matching aqui, uma espécie de um casamento entre o seu perfil e o perfil dos nossos convidados de hoje. E ainda fazer com que você se intere um pouco mais do que eles vêm trazer de novidade para esses próximos anos na área de experiência do cliente. Prestem bem atenção nesse termo, porque esse termo vai ser muito comum e os especialistas neste assunto vão ter um mercado, uma estrada aberta para trabalhar a partir de agora. Eu acredito até que nós teremos faculdades e cursos e especializações somente sobre este assunto. E nós temos aqui as pessoas certas para conversar sobre isso. Muito obrigado, Andréa. Muito obrigado, Arthur. Né? Eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui. Imagina, obrigada pelo convite. Tô bem feliz em poder conversar com você e contribuir aí com a nova geração para abrir oportunidades. E eu digo mais uma coisa, André. Aprender com eles. Eu tenho aprendido com os alunos, sabe? E alunos pequenos, grandes, a partir quanto menor é o aluno e a geração até alfa tem me ensinado muito. Então a Andréa Nacarati, que é italiano Gemma, né? De Melo, ela já trabalha nessa área, trabalhou em grandes empresas, trabalhou na Unilever, trabalhou em empresas que você já conhece e consome durante muitos anos ali, trabalhando sobre marcas. E também o meu amigo Arthur. O Arthur está nesse livro aqui também, que é o segundo que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E ele trabalha na área de dados já desde 1996. Uma experiência que ele tem para falar sobre inteligência artificial e outros assuntos que nós vamos decorrer aqui. Muito bem, vou começar aqui com a primeira pergunta para, quem sabe, a Andréa. Andréa, onde que você acha que o Customer Experience vai chegar? O que ele vai fazer? Por que você poderia dizer em poucas palavras, por que o jovem tem que prestar atenção nesse tipo de assunto e nesse tipo de profissão? Porque a experiência do cliente, né, ela é, digamos assim, a alma do negócio. Né? Essas empresas, elas não oferecem oportunidades para os clientes terem boas experiências satisfatórias, eles abandonam as marcas. Né? Então, é um motivo de sucesso das empresas oferecer e trabalhar com essa gestão, né? Esse gerenciamento da experiência. Quer dizer, está no core, está na importância de qualquer negócio hoje em dia, se preocupar com a experiência. Exatamente. Do cliente, né? É o que a gente fala, as empresas precisam ter o cliente no centro aí das suas atenções e decisões, né? É isso que a experiência do cliente ou Customer Experience vem para abrir a cabeça ainda de empresas que têm um foco ainda na transação compra e venda, né? Eu queria também agradecer, só para o nosso espectador aqui, para ele se familiarizar, quando nós falarmos CX, né, o Customer Experience, ou a experiência do consumidor. Do cliente, do consumidor, cliente. É a mesma coisa. Para abreviar, nós vamos falar CX, né, ou experiência do cliente. Aqui também, eu agradeço também o livro, você fez aqui uma dedicatória, agradeço muito, e o Arthur também fez uma dedicatória aqui para mim, agradeço bastante. Esse aqui é um assunto que para mim tem que consumir inteiro. É bom dizer também sobre os outros coautores, né? Nós temos pessoas, pelo menos 17 especialistas neste livro, que também contribuem com as suas ideias, cada um em sua área. É isso? Exatamente. Porque a área da experiência do cliente é uma área muito ampla, né? Então você precisa cobre a empresa inteira. Então, você precisa de especialistas para se aprofundarem nos temas relativos às suas áreas, né? Esse especialista em
em experiência do cliente, ele tem que ter uma visão geral de várias outras ciências. Na realidade, assim, a experiência do cliente, quando a gente fala, é uma área da gestão da experiência, é uma área muito mais de coordenação com as demais áreas, tá? Para garantir que todas as áreas da empresa elas gerem satisfação em linha com as expectativas dos clientes, para a empresa como um todo, né, ter uma boa percepção, ser bem avaliada e conseguir reter os clientes e fidelizá-los. Então, assim, você fala, a pessoa que está sentada numa cadeira de CX, ela precisa entender de vendas, ela precisa entender de logística, ela precisa entender de gerenciamento, ter uma boa noção de tudo para discutir, uma boa formação, né? E trabalhar com as áreas de uma maneira integrada. Então, ela tem que ter o que a gente fala aí dos skills, né? Que consiga trabalhar com as pessoas para integrar, para vender a ideia da importância do cliente, trabalhar bem com o presidente da empresa, com a liderança, para fazer as coisas acontecerem. Acho que orquestrar também, né? Sim. E você, quando trabalha, é uma espécie assim de um grande catalisador de todos os processos que envolvem a experiência do propósito da empresa, né? A gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Catalisador e aglutinador. Olha só, ainda tem que fazer isso. O catalisador para vocês que jovens ali, porque a gente está falando de termos aqui, mas é bom a gente explicar um pouco. É verdade. O catalisador é aquele elemento que acelera uma reação, né? Que acelera, ele que coordena, ele faz acontecer, vamos dizer assim. E um aglutinador é aquele que pode falar, André, você pode. Como é que você define um aglutinador no CX? Aglutina, que coloca junto, né? Que faz todo mundo trabalhar junto para o mesmo objetivo, né? Que integra. Que integra, sim. Arthur, quando você começou a trabalhar na área de dados, você imaginava que os dados teriam tanta importância nesse novo cenário de tecnologias como vem hoje? Olha, sinceramente não, porque quando eu comecei a gente ainda não tinha internet. Puxa um pouco o microfone mais para a internet, ela, né, pode puxar para você, amplificou, né, essa questão de coleta de dado, de armazenamento de dado, de análise de dado. Então, isso também ampliou a oportunidade que você tem, né, de conhecer o seu consumidor, de entender o comportamento dele, né, e também a evolução da tecnologia. Isso também permitiu que você tenha que as empresas tenham essa capacidade de armazenar estas informações e processá-las no menor tempo possível. Porque quando eu comecei, a gente ainda não tinha esse volume de dados e essas tecnologias disponíveis, né? Então, foi uma evolução natural. Você sabe que eu acho que quem escolheu trabalhar nessa área, naquele ano, lá naquela década de 90, não sabia que estava, na verdade, acertando na Mega Sena, do ponto de vista de saber o quanto que seria importante para os dias de hoje você trabalhar dados, né? Exatamente. Eu gosto de trazer um case que eu acho que é bem recente, principalmente para os alunos, que é o case do Mercado Livre. Né, uma plataforma, um marketplace, né, que começou, vamos dizer assim, de forma despretensiosa na área de dados, mas aos poucos ele começou a perceber, né, o quanto os dados eram importantes para o negócio dele. Veja só, hoje o Mercado Livre é uma das maiores empresas da América Latina. Hoje ela tem informação, acho que é aí que a gente começa a entender o que é monetizar os dados. Ela tem informação sobre, né, todas as empresas que vendem os seus produtos dentro do marketplace. Então ela tem uma informação privilegiada que os bancos não têm. Né? Então o banco tem a conta daquela empresa, né? Mas né, sabe o que transaciona financeiramente, mas não sabe o que transaciona de produto. O Mercado Livre sabe. Então, com esta informação, foi capaz do Mercado Livre desenvolver até um novo negócio. Ele virou um banco. Hoje ele tem, né, ele oferece uma conta para, né, os clientes, as empresas que vendem os seus produtos dentro do marketplace dele. Quer dizer, olha a importância do uso da informação e de uma estratégia de um negócio para uma perpetuidade do negócio e de um crescimento. Quer dizer, ele começou a avançar num segmento em que ele não dominava, que é um segmento financeiro. Mas o que permitiu ele fazer isso? Conhecer bem o seu cliente, usar a informação.
E você, a gente vai vender uns grilos daqui a pouco aí sobre essa questão de informação, quanto isso é bom e quanto isso pode ser ruim, mas eu posso dizer para você tem total razão. Eu estava vendo um infográfico esqueci o nome agora, eu recebo todos os dias alguns infográficos. Uma das maiores empresas da Argentina é o Mercado Livre hoje, quer dizer, talvez uma das maiores, né? Se a gente olhar um pouco para uma das maiores empresas hoje no mundo, são as empresas de tecnologia. Você tem a Amazon, você tem o Google, você tem a Microsoft. Né? Por que a Microsoft comprou o LinkedIn? O que circula ali de informação? Né? De ideias, de tendências, né? De uma rede social, né? B2B. Então você vê a importância da tecnologia e da informação, né? Para o momento atual e futuro, né? Para os profissionais, para os alunos, né? Aqueles que se interessarem pela tecnologia, né? Vai ser fundamental para esse profissional no futuro. Quem não souber a tecnologia, provavelmente vai ser difícil ter um espaço aí de sucesso no mercado de trabalho. Eles compraram um book de cérebros, né? Eles sabem que ali estão as pessoas que pensam o que vão fazer construir o futuro. Então eles sabem exatamente até os gostos das pessoas que eles precisam trabalhar ou contratar. Eu vou falar um pouco desse teu livro, que você também aqui é coautor, chama-se Experiências que Deixam Marcas, né? Exatamente. É da editora Robeca. Pode entrar na internet e digitar a editora Robeca que vai achar, vai encontrar, né? editorarobeca.com.br, está à venda na Amazon. Tem a versão também para Kindle? Apesar de que eu prefiro na Amazon está à venda o e-book, EPUB também. E você fala aqui sobre não adianta ter dados se esses dados não tiver qualidade. Como é que faz isso? Eu já vi me dizer, não, eu tenho, sei lá, no meu CRM eu tenho 5 mil clientes, uma coisa pequena. Mas como é que funciona isso? Como é que você aborda aqui no livro isso? Exatamente. Bom, a gente parte do princípio que, né, não só para a nossa tomada de decisão, né, diária, né, a gente precisa de informação, a gente precisa de dados. Né? Então, desde o momento da gente, né, a gente está falando aqui para os alunos, vamos tentar contextualizar, né? A gente fez uma viagem, né, para um outro país e vamos pedir uma informação. Né? Se a pessoa não explicar aquela informação correta, não te der detalhes, né, você pode, né, ir para um lugar totalmente diferente daquele que você estava esperando. Quer dizer, é uma informação que não teve qualidade. Né? Uhum. Ele não passou uma informação correta para você. Né? Você não atingiu o teu objetivo que você esperava. Tá. Dentro das organizações, nós também temos essa questão, como a gente fala de qualidade. Né? Qualidade, ela não está somente, isso é importante a gente deixar claro, falando só sobre, né, qualidade do produto ali. O dado em si. Né? O dado em si. Mas também a qualidade é o seguinte, eu posso ter um banco de dados, né, com a informação com a melhor qualidade possível, mas eu, como um executivo, falando no contexto agora de empresa, se eu não tiver a informação que eu preciso no momento em que eu preciso para tomar uma decisão, eu não tenho qualidade, porque qualidade também é tempo. Né? Tempo também é uma variável que está ligada à qualidade, a disponibilidade da informação no momento em que eu preciso para tomar uma decisão. Né? A gente tem companhias que a gente trabalha em que eles têm um conjunto de dados, mas muitas vezes perdem inúmero tempo da sua equipe operacional verificando se aquele dado está válido ou não, porque ele não tem certeza, porque ele não tem receio de tomar decisão e uma decisão que pode levar ele a um erro. Não, e outra coisa também, a frustração que deve ser quando você toma uma decisão errada e depois você descobre que você tinha o dado certo lá dentro do seu próprio... E olha, isso acontece, tá? Isso acontece, só pegando aqui um gancho no que você falou disso, que isso é muito importante. André comentou um pouquinho dos silos da questão cultural, você também tem os silos da questão das informações departamentais. Então, às vezes, um departamento precisa de uma informação, né, mas ele não sabe que aquela informação existe num outro departamento. Por quê? Porque estão em silos. Né? Então, às vezes, a empresa perde a oportunidade de negócios, de uma tomada de decisão correta. Né? Às vezes não toma a decisão porque acha que não tem a informação, como você mesmo colocou. Daqui a pouco, vamos lembrar que eu queria perguntar para você como é que faz esse refinamento, então, qual é a solução para isso, né? Uhum. Você vai pensando aí como você com certeza. Porque o nosso espectador possa entender rapidamente como fazer para poder começar a entender sobre isso e como também encontrar
o teu conteúdo, o conteúdo de vocês, para poder pedir ajuda caso necessário. Aqui você tem uma flor, né? Eu quero mostrar só. Dá para mostrar isso aqui? Será que dá? Ali nessa? Está um pouco desfocado aqui, então. Então, aqui você faz um resumo bem do que significam todos os componentes da experiência do cliente, né? O que é que você mais destaca? Como é que você dividiu essas cores e por quê aqui? Vamos falar um pouquinho só sobre esses aspectos, porque isso aqui vai dar uma ideia geral aqui de tudo que você vai poder obter no restante do livro, dos 2 livros, né? Volume 1 e volume 2. Você veja que em um livro não foi suficiente, depois se expandiu aqui no volume 2 e eu tenho a impressão que ainda vai ter muito conteúdo daqui para frente. Já estamos trabalhando no 3. Que bom, que bom. Me fala sobre isso aqui. Como é que você explicaria isso de uma forma... na realidade... Aqui, se você quiser mostrar. Eu tentei criar uma imagem que simbolizasse tudo que envolve a experiência do cliente, né? Que tem impacto na experiência do cliente. Aí foi criado essa rosácea, vamos dizer assim. As cores não têm significado, na realidade ela tem a ver com as tonalidades do livro. Né? Que legal. Mas, por sinal, muito bem diagramado, né? Cheio de ilustrações, é colorido, gráficos, né? Que dá para dar uma boa experiência de leitura, né? Sim. Então tentei aí, na realidade, simbolizar tudo que envolve a experiência do cliente, né? Que basicamente são todos os pontos de contato que a pessoa, né, ou o cliente, porque a pessoa pode ainda não ter virado cliente, né? Ela está ainda na condição de indivíduo, né? Indivíduo, não é mais prospect, é indivíduo. Não, a gente pode ser, eu estou usando uma linguagem talvez mais simples, né? Mas o prospect, sim. Eu quero usar o mais simples mesmo. Depende aí da fase que a pessoa vai estar na sua jornada de compras, né? Então, todos os pontos de contato, né, da pessoa ou do cliente com a marca ou o serviço da empresa, né, ao longo da sua jornada de compras, está simbolizado aí. Né? E aí acho que eu vou abrir um parênteses, né, o que é essa jornada de compras, porque quando a gente fala de experiência do cliente, todo mundo fala que é importante a persona e a jornada, tem que criar a persona e construir a jornada, né? A persona, na realidade, é entender quem é o cliente, e aí, assim, dados são fundamentais, porque sem os dados... De qualidade, não tem como você entender a pessoa a ponto de depois fazer uma comunicação personalizada. E a jornada de compras é desde o momento que essa pessoa, né, ouviu falar de uma marca, aí ele se interessa, começa a pesquisar, compra, o produto chega em casa, a pessoa usa, ela liga no atendimento ao cliente ou vai na assistência técnica. Isso é a jornada de compras que a gente chama. O pós-venda e depois também... É o pré e o pós. Só que o pré começa na marca. Às vezes a pessoa nem está pensando em comprar, ela é impactada por uma comunicação da marca. Então a experiência já começa aí. Pode-se dizer que a experiência do cliente vai até quando o ciclo... vai além do ciclo do produto. Vai além do ciclo do produto, sim. Porque... e volta, né? Ele vai e volta. Porque a gente fala que é uma coisa que a pessoa, se esse cliente ele tem boas experiências, ele é bem tratado do jeito que ele quer, ele recompra, ele fideliza. Então é um ciclo que ele se repete. Ele vai pelo pós-venda e ele também acaba fazendo uma indicação, né? Porque ele tem essa satisfação, né? Então ele indica para amigos. No boca a boca, sim. Exatamente. Que é o melhor marketing, né? Que é o melhor. De testemunial, né? A pessoa fala assim, eu usei, é bom. Exatamente. Sim. E aí, assim, o auge, vamos dizer assim, do sucesso da experiência do cliente vai além do cliente estar fidelizado. Ele virar o que a gente chama em inglês de brand advocate, que é o advogado da marca. É o melhor. São essas pessoas que... O pregador, né? Organicamente, se a empresa gastar um tostão, falam bem da marca, vão nas mídias sociais, defendem, elas criam conteúdos relativos aí à marca. Então, esse aí é o ápice, vamos dizer assim, do resultado
do CX das empresas, né? É quando o cliente vira um fã. Exatamente. É apaixonado, ele é apaixonado pela marca e defende com unhas e dentes, como se fosse um filho quase, né? Sim, até porque ele acha que ele participou da história. Sim, e o mais interessante disso, por que eu falei que é o ápice do sucesso, é que essas pessoas, né, que espontaneamente recomendam, defendem as marcas, e não são os influenciadores digitais, tá? Não. Que é outra coisa, esses daí são os pagos, né? Uhum. Tem alta credibilidade. Então, eles têm um poder de influência, às vezes, maior que a própria empresa. Porque as pessoas acreditam mais em pessoas que recomendam e que estão na mídia social falando positivamente do que a empresa falando dela mesma. Então, tem dados que mostram o aumento de vendas, o aumento, inclusive, do estímulo das pessoas pesquisarem, entrarem no Google e pesquisarem sobre aquele tema, aquela marca, aquele produto, com base no que elas ouviram. Eu faço isso, né? Vocês também fazem, todos nós fazemos essa busca, né? Por saber o que estão falando sobre aquilo que eu estou interessado em adquirir. Agora, eu tenho percebido que tem virado também uma espécie de terror, né? Porque você pode... para quem está fabricando, para quem tem a marca, dizer, meu Deus, eu posso ser cancelado a qualquer erro que pode ser cometido. Isso também pode se prevenir através do estudo do CX, né? De como que a pessoa pode... De prevenção, você está... Anti-atrito, né? Ações risco, anti-risco. O gerenciamento do risco quando algo acontece. Sim. Olha, dentro do mundo do CX, tá? E aliás, antes, acho que até do CX, não sei se já ouviram falar no CRM. Né? Sim. O CRM é a gestão de relacionamento com o cliente. Então, está dentro desse contexto. Né? E existe o CRM social, tá? Que é a gestão do relacionamento com o cliente nas mídias sociais. É uma evolução do CRM tradicional. Né? O CRM tradicional não morreu por causa disso. Então, esse novo... CRM social. Certo. Tá? Às vezes chamam de CRM 2.0. Né? Evolução do CRM tradicional, mas que é fazer o quê? As empresas fazerem o monitoramento do que está sendo dito nas mídias sociais e o atendimento via mídias sociais. Eu, semana passada, inclusive, dei um curso sobre isso. Por quê? Porque as empresas que estão fora e não fazem, né, esse CRM social, elas perdem a oportunidade, né? Com certeza, de corrigir problemas. De corrigir problemas, de ouvir. Inclusive, às vezes, vem ideias até de inovar, gerar insights. Ou seja, de expandir negócios ou tendências. Sim, e corre o risco de ter a reputação arranhada se elas não agirem. Por quê? Porque os consumidores, eles encontraram nas mídias sociais um canal para reclamar, tirar dúvidas, tá? Então, assim, se esse número de reclamações se avoluma e cresce demais e as empresas não estão lá para atender, a reputação automaticamente ela é arranhada. Pode virar uma bola de neve também. Exatamente. Então, quando a gente fala do CRM social, tem toda uma equipe, um time, né, que vai fazer o monitoramento, tá? Vai falar, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos prestar atenção, né, do que está sendo dito. E tem o atendimento. Então, tem o que a gente fala das métricas, né? São definidas. Aí precisa, se a pessoa ela fez uma reclamação depois dela ter postado, a gente responde em 1 hora. Tem que resolver o problema em tanto tempo. Dependendo do problema, tem uma equipe que a gente fala, que é o back-office, de assistência técnica, atendimento ao cliente, que ajuda o atendente a resolver. São os bombeiros, né? São os bombeiros. Então, assim, é bastante complexo, mas é fundamental que as empresas tenham esse olhar. Por quê? Tem empresa, o cliente tem um problema, tentou com a empresa, não resolve, ele vai no Reclame Aqui. Vai no Reclame Aqui, tem, acho que o .gov, tem alguma coisa, um site também. Se as empresas não reclamam lá, sabe onde elas vão? No Procon. E aí, o gasto para as empresas é significativamente maior do que resolver o problema. Problema. Sim. Aí, nesse caso também,
aquele medo disso não escalar, né? E virar também aquela coisa que eu acabei de falar agora há pouco, que era essa coisa do hoje em dia, vamos cancelar, e sobe uma hashtag, nada, não compra isso, não compra aquilo. Isso seria o pior cenário, né? Então, antes de escalar para isso, esse pessoal está ali para... Você fala uma frase aqui no livro exatamente que ilustra isso aqui. Uma má experiência não gerenciada pode comprometer a percepção da empresa como um todo. Exatamente. E aí vai de encontro novamente com o que a gente acabou de falar, de derrubar os silos dentro das organizações. Por quê? Porque se cada área da empresa, né, cuida do seu próprio umbigo e falar, não, eu já atingi a minha meta, né, e uma tem problema, o que fica para o consumidor é a percepção do negativo. E tem uma pesquisa que foi feita pela Pricewaterhouse que mostra que 50% das pessoas entrevistadas, tá, na América Latina já abandonaram marcas que elas amavam depois de uma má experiência, tá? Não são várias, uma má experiência. Então, quer dizer, olha só que faca de dois, como falava o Vicente Matheus, dois legumes, né? Você que gosta de futebol, dois gumes, né? É que o mesmo pregador da marca, aquele que defende, com uma experiência, ele pode se tornar um algoz da marca. Claro. Sim. Eu sempre falo que é o efeito dominó, né? Sabe? Uma má experiência, você foi lá, derruba tudo. E é um pouco disso. Por isso que as áreas da empresa precisam trabalhar de uma maneira integrada, todo mundo ter essa visão. Integrada, proativa também? Proativa. Monitorar o cliente é importante, entender quais são... A palavra é monitorar, né? Tá ali acompanhando para poder agir no momento certo, como a própria André colocou. E aí entra aquele assunto que a gente ia conversar um pouquinho, que era sobre a questão de como se garimpa os dados, como é que você filtra o que é relevante e o que não é. Exatamente. Você tem que ter hoje ferramentas, principalmente falando das questões das mídias sociais, né, de forma que você consiga acessar esses dados, né, coletá-los, né, e trazê-los para um ambiente onde você consegue analisá-los, né? Então isso é muito importante para as companhias, né? E para isso você não só tem que ter ferramentas, mas tem que ter profissionais capacitados que entendam dessa tecnologia, né, para poder depois fazer essas análises e acompanhar e tomar, né, e ter essas interações. Isso é super importante, né? Principalmente no mundo hoje cada vez mais tecnológico, né? Você não tem como fazer isso de uma forma muito manual, dependendo do tipo de tamanho da marca que você está falando, a quantidade, né, de alcance que essa marca tem, né? E levando em consideração, pegando um gancho aqui que eu já estava colocando, que é, né, colocar o cliente no centro das ações da empresa, né? Porque hoje, né, você não pode mais se dar ao luxo de esperar que o cliente venha até você, né? Você que tem que ir até o cliente, né? E quando ele pensar uma coisa, você tem que continuar ajudando ele a pensar, né? Você digitou, eu até tenho um pouco de preocupação com isso, que eu falo assim, será que eu digito agora esse negócio? Porque quando eu digitar vai vir muita propaganda daquilo que eu pesquisei, né? Complicado isso, né? Esse é outro assunto que a gente pode também caminhar um pouquinho, mas em relação a essa questão da privacidade, essa discussão de ética. Fundamental. A nova lei de proteção de dados, né? Exatamente. Como é que vocês pensam em lidar com isso e como é que vocês fazem isso dentro das consultorias? Esse é um ponto importante, tá? Porque a lei de privacidade, ela veio para regular, né, o uso abusivo. Né? Vamos dizer assim, né? Abusivo, como não tinha uma regulamentação, né? Cada um estava ali usando o dado da melhor forma possível, né? Mas a lei melhor, chega, né? Mas a lei chega como a gente colocou para regular o mercado. Então você tem, né, algumas regrinhas, né? Então falando do direito do titular do dado, que é o consumidor, você tem que ter o consentimento dele hoje para poder interagir com uma comunicação com ele, né? Quer dizer, até porque agora, por direito, né, até na Constituição, nós somos proprietários dos nossos dados, né? Os dados, né, que nos dizem a nosso respeito, né? Quer dizer, eu costumo dizer que os nossos dados, eles são a jornada da nossa vida, né? Então a gente nasce, ganha um nome, ganha ali uma data de nascimento, né? Você cresce, né? Vira ali um adolescente, vai para a escola, né? Daqui a pouco você tem a tua carreira profissional, então você tem ali um endereço onde você mora com teus pais, você tem o teu telefone celular, você tem o teu e-mail, você começa a ter não só dados de identificação que te identifique como um CPF, um RG, um nome, mas você tem dados de localização,
né, o teu e-mail, o teu endereço, o teu telefone. Agora, então, vamos colocar assim, bem prático. Isso aí na teoria, a prática é outra, né? Porque o que a gente tem é o seguinte, você tem que, para qualquer coisa que você for fazer, você tem que compartilhar algum dado que você está fazendo. Mesmo clicando, você clicou, já compartilhou o dado ali. Lá na Espanha, houve, algum tempo atrás, um indivíduo que mudou uma diretriz do Google, que ele ganhou uma ação na justiça de que ele teve o direito de ser esquecido. Aí começou ali, e a Espanha é um dos primeiros países que tem essa possibilidade de você requerer como cidadão o direito de que deletem os dados que você não quer que seja. Isso aí pode ser que venha a espalhar? Já está, né? Já está na nova regulamentação da lei de dados aqui no Brasil. Você tem o direito de pedir para as empresas, né, que você mesmo colocou, esquecido, ou o teu dado, né, seja apagado. Ou não esteja pelo menos listado, porque apagado não existe. Né? Mas claro... Sim, agora existe. Você existe a questão da que a gente chama de anonimização dos dados. Né? Você vai descaracterizá-lo, né? Você vai ter lá o teu banco de dados, né, para aqueles indivíduos que pediram que os dados fossem anonimizados ou esquecidos, né, para que a empresa também não perca, né, as informações desse consumidor. Então ele acaba tendo o que a André comentou, a persona ali, né? Ele começa a ter uma análise, né, de comportamento, mas ele não sabe exatamente quem é, uma vez que aquela pessoa pediu que fosse esquecido. Agora, na prática mesmo, por exemplo, você sabe que isso é impossível. Nós entrevistamos aqui recentemente o Rafael Pimenta, que é um dos maiores cérebros do Brasil em relação a essa coisa de bancos digitais, né? E ele começou a fazer uma experiência que ele pegava dados de pessoas dentro da rede social, isso no passado, quando ainda era aberto e tal. E não precisava do nome. Ele continuava sabendo quem estava fazendo o quê, apenas somente pelos comportamentos na rede, né? Então, sim. Então é realmente assim, o nome é o menos... Eu estou falando assim, provavelmente você só consiga, de alguma forma, fazer com que os dados seus não sejam listados naqueles principais mecanismos de busca. Mas efetivamente você apagar o seu só se você vivesse como eremita ou sei lá o quê, né? Acho que existe uma questão de entender o comportamento dos clientes, né? Porque depois o tratamento dos dados para melhorar a qualidade, né? Enriquecimento, enfim, sempre com uma finalidade clara, né? Que é o que a lei hoje exige. As empresas elas precisam investir no BI, né? Que é o Business Intelligence, para fazer a segmentação desses clientes, né? Então agrupar, né, esses clientes mais parecidos com comportamento, para as empresas definirem quais são os segmentos que elas vão estar priorizando a comunicação. E aí sim é importante a questão de dados. Por quê? Porque os clientes hoje, eles querem ser abordados de uma maneira personalizada. A gente até falou um pouquinho antes, né, de começar. Eu quero que a Netflix me mande um e-mail e fale, Andréa, né? Acabamos de lançar filmes que acho que você vai gostar, que tem a ver com os filmes que você tem assistido. Sim. Então, essa personalização, tá? Que é um requisito importantíssimo, não só para fortalecer e criar um relacionamento com os clientes, mas para os clientes terem uma experiência, passa exatamente por a questão de ter os dados. De uso dos dados corretamente, né? Usar corretamente. Agora, você falou agora há pouco, Gui, essa questão da pessoa querer ter o direito de ser esquecida, né? Você dá uma olhadinha nos e-mails que você recebe, né? Hoje as empresas que estão preocupadas, né, com essa questão da nova LGPD, tem no final do e-mail o que a gente chama de opt-out, dá opção para o cliente de não receber mais e-mail. Né? Mas assim, e daí, né? Assim, eu posso não receber, não ser importunado, mas eu vou ter também o seguinte, eu estou fornecendo mais um dado. O dado de que aquele cliente, como eles gerenciaram, quis ser esquecido, né? Isso aí é uma coisa que vocês vão aproveitar, inclusive, para poder evitar de que isso ocorra, né? Que ele venha a clicar ali. Exatamente. Todo o trabalho da empresa é para evitar que o cliente abandone a empresa, né?
que é o que a gente falou também agora há pouco, que é o churn, né? Exatamente, para que ele não dê o opt-out, né? Para que não dê o opt-out. Exatamente, por isso aí você tem que respeitar os direitos dele, né? Tem que conhecê-lo bem, como a Andrea colocou, né? Para não oferecer qualquer coisa, ou encher a caixa postal dele de e-mail, ou WhatsApp, agora que é outro canal, né? Quer dizer, essa parte da segmentação é muito importante para conhecer o cliente e realmente falar, pô, eu percebo que esse cliente compra esse tipo de produto ou esse tipo de serviço, né? Então eu posso fazer uma análise olhando outros clientes que compraram esse mesmo tipo de serviço e compraram também um outro serviço e oferecer para essa primeira segmentação. Olha, quem comprou o serviço A também comprou o B. Não vou falar exatamente dessa forma, mas vou sugerir para ele o produto B. Sim, seria entender o comportamento. pelos dados de quem comprou aquele produto, depois comprou o B, eu já vou oferecer antecipadamente, né? Quer dizer, se antecipar ou prever, né? Prever, exatamente. Previsibilidade. Exatamente. Que também e que foi um precursor, né, dessa, vamos dizer assim, desse método, né, dessa regra de negócio, foi a Amazon, né, que começou a oferecer ali, né, no e-commerce dele, olha, quem também comprou esse produto, comprou esse também, ó, quem viu esse também viu esse, né? Esse é o CRM, né? Esse é o CRM funcionando, né? Essa gestão do relacionamento. Exatamente. Você estava falando da história da opção do espanhol lá, do opt-out, né? Sim. De não querer mais receber e-mail. Eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Uns e-mails lá de uma empresa, eu não tinha mais interesse em receber. Eu cliquei lá, né? Não quero mais receber. Aí veio uma mensagem automática. Seu nome vai estar excluído da nossa lista, né? Você não vai mais estar recebendo os e-mails. Beleza, né? Isso que eu queria, né? Ontem eu fiz isso fiz um cancelamento de uma assinatura, né? Que eu não estou achando mais vantajosa. A resposta que veio, puxa vida, Andréa, sentimos muito. Vamos trabalhar bastante para evitar que esse tipo de situação, né, de clientes como você nos abandonem. Eu quase chorei, né? Eu quase voltei e falei, não, eu não quero sair. Eu vou dar Olha mais a diferença. Chance. Vou dar mais uma chance. Então, você entende a diferença, né? Essa empresa, né, se preocupa com o cliente, né? Agora a outra, né, que vem com uma resposta, tudo bem, te excluindo. Eu falei, ainda bem que eu saí, né? Já ainda mais usar a palavra excluída. Consideração, né? Você foi excluída. O diálogo, né? Entende? A então, interação. Então, essa questão da preocupação com o cliente, ela está na essência das empresas, tá? Numa resposta simples, né, que faz uma baita de uma diferença. Eu não quero hoje, mas quando eu quiser comprar esse tipo de produto novamente, eu vou procurar essa empresa que me tratou bem. Marcou. Olha só, já está trabalhando na recuperação já. Exatamente. Então, essa questão toda do CX trabalha nisso. E foi semântica, né? Porque você estava ali, foi uma maneira, a mesma mensagem, só que dito de uma forma com sentimento. Que tocou o sentimento. Né? Mostra que se importa. Exatamente. Aqui você fala assim... Você não é um número, tá? Você não é um número, tá? Você é um indivíduo que tem importância para a empresa. Isso conta. E quando a gente fala de experiência do cliente, tá? É sobre percepção das pessoas, tá? O que você falou, né? Não é o racional que vem primeiro, é o emocional. Sim. Tá? Então, se você destrói o emocional, acabou. O emocional, interessante que o inconsciente, né? Ele são aquelas experiências que você não teve condição de elaborá-las, elas acabam sendo mais determinantes nas decisões de médio e longo prazo do que aquelas que você tem consciente. Então, o sentimento, às vezes, nem ele chegou a ser elaborado, mas ele vai influenciar, com certeza, nas decisões próximas que tiverem ligadas ou associadas àquela experiência. Sim. Isso é terrível, porque a gente fica num mundo onde a gente não sabe exatamente quais são as ações que vão influenciar negativamente a uma decisão, né? A hora que a empresa se predispõe a ouvir o cliente, a gente fala muito, entender as suas dores e tomar ações corretivas, tá? Já está trabalhando exatamente para
para manter, evitar que ele abandone e que ele tenha, que gere sentimentos bons e positivos, tá? É a mesma coisa que quando a gente fala de gestão de relacionamento ou da experiência do cliente, no fim é emoção, o sentimento que a pessoa vai ter quando tiver o contato aí com a empresa. Né? A empresa ela te surpreendeu, mas ela fez isso porque acho que um ponto importante que a gente começa o livro, principalmente o volume 1, a Andréa fala muito bem disso, é uma experiência desenhada, né? Quer dizer, a empresa parou, pensou, como a gente estava falando também no começo, essa coisa de pensar, né? E falou, olha, vamos desenhar uma experiência melhor para os nossos clientes, né? Nós queremos surpreendê-los. Onde a gente está errando, né? Então ela criou ali uma mensagem final dizendo, olha, talvez a gente não te atendeu nesse momento, mas a gente vai continuar trabalhando para te oferecer um serviço melhor. O dia que você estiver disposto a voltar, a gente vai estar aqui te esperando, né? Então acho que foi uma forma calorosa, né? Não foi um adeus, né? Mas foi uma forma de... E nós estamos caminhando, exatamente complementando o que você está falando, essa questão de predizer, de tentar entender melhor a necessidade do cliente. Será que todo esse trabalho não vai evoluir para que vocês vão acabar contribuindo para que se use daqui a um tempo a experiência do indivíduo? Né? Na realidade, você tocou num ponto interessante. O volume 2 tem alguns capítulos que falam que a jornada do indivíduo vem antes da jornada do cliente. Tá? Então, trata exatamente isso. Porque antes de você ser cliente, você é uma pessoa. Tá? E aí, assim, eu espero que a empresa entenda isso, me respeite como pessoa, saiba o que a Andréa gosta, né? Antes de começar a me oferecer algo, né? Isso aí é muito importante, porque aí está trabalhando no nível de sentimento, né? Você vai ver, acho que são 2 ou 3 capítulos falando disso, da experiência do indivíduo. Então isso está caminhando para um conhecimento muito mais aprimorado do indivíduo e suas idiosincrasias, por onde ele passou, o que ele viveu, o que ele sonhou, para que nós possamos chegar a esse nível capilar aí de solução, né? Porque é uma questão humana, né? Você fala da experiência, é uma questão humana, né? Que no final, por mais que você tenha dados, tenha tecnologia, somos pessoas. E eu vou fazer uma pergunta agora para a André e depois faço uma para você, mas assim, ó, você fala assim, nunca os valores dos consumidores pesaram tanto no momento da escolha de uma marca ou produto. Quais são esses valores e quais esses que você considera mais relevante? Na realidade, assim, já existia uma tendência, tá, dessa valorização de sustentabilidade, acessibilidade, inclusão digital, inclusão social, né? Depois da pandemia, né, isso aí acho que ficou um pouco mais forte, mais apurado, né? Então, as pessoas, isso é até dado de pesquisa, tá? Estão dispostas, inclusive, a pagar mais por marcas que ajudam comunidades, tá? Que se preocupam com inclusão, pessoas abandonando marcas por questões raciais. Né? Você tocou num tema agora. Então, assim, isso tudo faz parte, né? Tá meio que borbulhando aí na cultura, nos valores das pessoas, e elas exigem, e elas esperam que as empresas elas se comportem, né? Da maneira que elas esperam, de uma maneira que elas acreditam, né? Nos valores que elas compraram. Nos valores que elas compraram, né? Então, você vê na televisão casos de racismo em determinadas supermercados, lojas aí do varejo, né? As pessoas passam a não entrar mais na loja por causa do que aconteceu, né? Não é que elas viram os protestos, as costas, né? Que também repercutem, né? Tem a repercussão aí. Isso é um terreno minado, hein? Porque quando você... Tem aquela frase, quem lacra não lucra, né? Aí a empresa fica, será que eu lacro ou não lacro? E aí, como é que fica isso? Então, aí a gente vai entrar na seara de discutir a questão que é esperada também pelas pessoas, da transparência das empresas, né? Da responsabilidade social, né? Então, é importante as empresas saberem que hoje elas são vitrine, né?
No passado, as empresas elas eram os protagonistas e os clientes, por falta de opção, iam lá e compravam o produto. Era vitrine. Né? O povo era vitrine. Né? O povo é que se quebrava. Né? Hoje não. Hoje as empresas estão na vitrine, né? Ainda mais mídias sociais, que a gente acabou de falar. O consumidor, né? acaba muitas vezes tomando esse protagonismo, né? Porque ele tem os canais aí de comunicação hoje. Como a gente falou anteriormente, ele vai lá, faz uma postagem, enfim. No final, ele quer comprar, ele quer se relacionar com aquela empresa que tem os valores dele. Né? Que ele enxerga naquela empresa, né? Que ele acredita naquela empresa, né? Porque aquela empresa ela tem os valores. Sim. E aí, eu também falo aí no livro, as empresas que elas têm empatia, né? E não é só a empatia, sei lá, das ações de responsabilidade social, mas as pessoas que trabalham lá têm empatia com os clientes. Na hora de atender, ter a paciência de entender o problema do cliente para resolver, né, ela sai na frente. Mas só que isso tem a ver com a cultura, né? E a nossa cultura, como é que é em relação a isso? Ela tem seguido a tendência mundial em relação a isso? Quer dizer, o consumidor brasileiro ainda tem aquela ideia de que ele é a parte mais fraca ainda porque existia sempre aqueles, a corda sempre se arrebenta pro lado mais fraco. Será que isso ainda é verdade, né? Porque eles se juntam. Eu acho que não, tá? Acho que com a questão da internet, né, o consumidor tomou cada vez mais voz. É o que a gente estava conversando, né? A questão da gente poder monitorar, né, as mídias sociais, né? Sem falar nos canais que a gente tem aí, né? O Reclame Aqui, que é um canal importante, o Procon. Exatamente. Eu quero só lembrar também, junto com o Procon, junto com todos esses canais, como Reclame Aqui e tal, você tem um celular, você faz um vídeo e pode estragar muito mais, né? Do que se for... Você pode viralizar isso seria o canal, nos grupos do WhatsApp, do Telegram. Não depende mais de Procon. Quer dizer, o próprio consumidor pode produzir o teu filme, produzir um conteúdo, tua reclamação, enfim. Isso eu tenho imaginado como é que tem sido a dor de cabeça dos profissionais. Como é que você tem encontrado, assim, por exemplo, você trabalhou para grandes marcas, Samsung, Unilever, Como é que tá esse clima, assim, é tenso lá dentro, assim, das empresas em relação à preocupação de estar aprendendo coisas novas, se antecipando aos fatos? Existe essa preocupação forte? Sim, existe a preocupação forte, mas as empresas que estão munidas de informação e fazem os monitoramentos adequados, elas estão mais aptas a agirem mais rápido, né? E evitarem riscos. Serem pega de surpresas, né? Então, empresas que ainda estão no escuro, né? Não investem em monitoramento, né? Monitorar as mídias sociais para entender o que está sendo falado é fundamental. Né? Isso não se faz à mão, né? Você tem que, eu trabalhei 6 meses numa empresa que trabalha com inteligência artificial só para estudar isso recente, há 2 anos atrás, para poder entender como é que nas árvores, é um assunto da área dele aí que eu quero aprender, né? Como é que nas árvores de decisão pudessem colocar ali linhas de programas ou machine learning que pudessem monitorar isso automaticamente para ver qualquer discrepância e com aquela discrepância trouxesse para dar alertas. Né? Como é que funciona isso aí? Como é que está isso aí? Cara, tá avançando bastante. Hoje, como você mesmo colocou, tem uma série de tecnologias, né? E, claro, são tecnologias mais acessíveis por médias até grandes empresas, né? Que requerem um investimento e um conhecimento e aprendizado. Mas traz o resultado esperado, como a própria Andrea falou. Não dá para uma grande marca hoje, né? Um banco, uma telecom, né? Que presta serviços essenciais à população, não monitorar a tua marca. Ela tem que estar presente monitorando. Então é essencial para o resultado do negócio. Tá? Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que ela é complicada. Não sei se vocês vão conseguir responder, porque eu não sei nem se dá para responder. Mas eu quero saber assim, aonde termina e onde começa a usar aquela informação para o benefício do cliente e onde que isso deveria terminar? Que limites nós poderíamos estabelecer para que... quem é que vai julgar esse limite para que ninguém cometa abusos? Acho que tem um ponto importante aí que é a questão da ética, né, e da transparência, né? Principalmente em relação, pegando esse gancho da LGPD, né, a lei deixa bem claro
né, que tem o princípio da transparência, né, e o princípio da finalidade, né? Então, quando a gente coleta uma informação, né, é importante que a empresa dê transparência e informe o consumidor para qual finalidade ela está coletando. Então, ela não pode ter desvio de finalidade, né? E quando termina, então vamos pegar aqui um exemplo, né? Você contratou um serviço de internet, né? Você tem que fornecer os teus dados não só para uma questão financeira de emissão né, ali da tua fatura, né? Para uma questão de relacionamento, enfim, né? Para uma questão de instalação do serviço. Agora chegou um momento em que você falou, não, eu não vou trocar de operadora, né? Estou trocando, vou cancelar, né? Tem algo que justifique esta empresa o qual prestava o serviço para você manter os seus dados ali? Se não tiver uma justificativa, tá? Ou até uma lei que regulamente você manter esses dados, você como consumidor já não está tendo mais nenhum tipo de relacionamento com aquela empresa, você pode solicitar o direito de esquecimento, exatamente, de expurgo ali, né? E a empresa tem que respeitar o teu direito. Então ali eu acho que é a linha, né, que separa o momento entre respeitar o direito do consumidor. Então, a linha teria que ser o cliente ou o consumidor está consciente de que legalmente ele precisa estabelecer, ele que estabelece o limite, é isso que vocês querem dizer? Olha, a lei já existe para isso, né? A empresa por si só, na hora que termina a prestação de serviço, né, o que justifica ela, né, qual enquadramento jurídico ela teria na lei para justificar que ela ainda precisa manter o teu dado lá, se não tem mais uma prestação de serviço, né, entre uma relação de consumo, então, né? As pessoas hoje elas têm o poder de exercer esse direito. Com certeza. Tá? Elas estão com o poder aí na mão, né, de exercer o direito de serem esquecidas pelas empresas. E olha, elas têm ganhado causas aí. Saiu recentemente aí uma multa de quase R$500 mil de uma grande Brasil? Rede de drogarias, sim. Bom, eu mando o link para você. Multada exatamente por estar utilizando os dados sem autorização de clientes. Então, hoje isso tá certo. Não sei se o valor da multa foi exagerado até para mostrar para as empresas que isso aqui é real, vamos cumprir. Mas o cliente sabe que hoje ele tem voz. Ele precisa saber aonde que ele assinou esse agreement, onde ele clicou, que ele autorizou, e o que ele clicou para não autorizar, senão ele não tem como comprovar que ele tinha o direito de exigir isso. Mas se ele não tem, para começar, essas mensagens que ele recebe não tem o direito dele sair, já está errado, né? Porque hoje deveria ter. Exatamente. Né? Então isso já é uma prova. Eu não quero mais essa relação. Então, a empresa não me está dando a opção. Já é um problema. Por lei, a empresa tem que te dar a opção de você escolher qual canal você deseja interagir com a empresa, né? Então, você pode, olha, eu desejo interagir ou receber uma comunicação da empresa pelo e-mail, pelo WhatsApp, por uma ligação. Ou não, eu só quero receber por e-mail. Não quero ser incomodado por WhatsApp ou com uma ligação. Só por e-mail. E a empresa tem que respeitar o teu direito. Sim. Agora, o que... Até porque os dados dizem direito a quem? A gente. Sim. Né? Então é um direito meu, né, saber se eu concedo ou não o consentimento, se eu forneço ou não, né, a minha informação para aquela empresa. Claro, também tem um risco aí, se você não fornecer, também não ter o serviço prestado, porque as empresas também precisam desses dados para prestar o serviço. Muitas vezes, né? Sim. Essa semana eu estava dando aula, né, do curso de CRM, até na SPM. E a gente estava falando, né, de LGPD. Aí uma aluna falou, bom, mas então, o que eu faço nessa situação? O que eu faço naquela? Eu falei, olha, eu vou responder suas perguntas, mas no dia a dia na empresa, a recomendação é contrate um especialista. Porque tem tantas nuances na lei, né? E eu acho que as empresas hoje, elas não podem se dar o luxo de pagar R$500 mil, R$1 milhão de multa por uso inadequado de dados, né? A empresa do Arthur, ela é bem bacana, porque já tem uma pessoa de LGPD lá dentro para ajudar o trabalho dele e as empresas contratadas a não correr riscos, né? Exatamente, né? Evitar esse risco.
né? Porque não é só uma questão também de sanções previstas na lei, multas, né? Que pesam no orçamento financeiro de uma empresa, mas também é uma questão de reputação. Acho que a André colocou muito bem no início da nossa conversa, né? Qual é o esforço de uma empresa para construir uma marca, né? Uma reputação, e depois por um descuido, né? Você destrói a marca, né? E aí você sai na mídia, né? O próprio consumidor expõe, porque o dado dele foi usado de forma, né, inadequada, né? Ou por uma outra finalidade que não aquela que ele combinou com você. Porque o que você está fazendo com a empresa, está fazendo com o consumidor e vice-versa, é um acordo, é um contrato. Olha, eu estou recebendo a tua informação, que é de direito, que é seu de direito, para essa finalidade, não para outra, né? Porque antigamente o que se fazia, né? Você coletava o dado e às vezes a empresa até trocava o teu dado sem você saber com outra empresa. Dizia, olha, né, vamos trocar aqui os dados, você fornece o seu, eu forneço o meu, e aí os nossos clientes têm interesses comuns, então já que ele comprou aqui comigo, agora ele pode comprar de você. Hoje você não pode fazer mais isso, né? Não pode, mas você sabe quem ainda faz? Eu não sei, às vezes eu dou uns exemplos muito simples para ilustrar. Eu recebi uma ligação, não sei se era trote, mas a menina falou que é da Caixa Econômica Federal, querendo me oferecer um empréstimo. Eu falei, só me responde uma coisa, eu não sou cliente de vocês, aonde vocês conseguiram o meu telefone? A menina desligou na minha cara. Então eu não sei se era trote ou se era da empresa mesmo. Agora, como que ousa me ligar, né? A gente tem que saber também, pode falar. Só dar um exemplo aqui de algo também que ocorreu e que é comum. É aquilo que você vai falar? Não é aquilo ainda não. Daqui a pouco eu vou mostrar a surpresa. Eu fiquei meio assustado. Mas assim, por exemplo, né? Você foi lá, esse é um caso que a gente já ouviu falar, né? Você foi lá para comprar um apartamento. Comprou, fez um negócio. Daqui a pouco começou a ligação. Olha, eu sou uma empresa aqui de imóveis planejados, né? Você tem interesse da gente conversar e tal. Olha, eu vendo aqui piso. Vem cá, você forneceu o teu dado para uma compra de imóveis, não para receber uma ligação de uma empresa de imóveis planejados. A finalidade não foi essa, não foi para comprar um imóvel planejado. Então essa relação, acho que a regulamentação ela veio para deixar mais transparente esse uso da informação, que era feito, como você mesmo colocou, de uma forma abusiva, né? Que não tinha algo que regulamentava, então eu vou usar, né? Agora nós temos um corpo jurídico, um conjunto de advogados no Brasil preparados para poder atender a demanda crescente que vai haver de pessoas querendo seus direitos nessa área? Olha, eu acredito que não, viu? Mas tem tem o quê? Como? Tem que se adequar. Vai ter que se adequar, viu? Para não... Né? Dizem que vão ter aí os advogados, né? Não tem aqueles advogados porta de cadeia? Agora tem os advogados da privacidade de dados, né? Que vão esperar os consumidores aí, ou até colaboradores, né? Porque já tem casos de profissionais que saíram das suas empresas e descobriram que seus dados foram usados para outra finalidade, né? Diferente daquela da contratação, né? De fazer o registro, e que processaram a empresa por isso. Mas aí que tá, né? Você fala assim, você só deixou ali aquele dado, entendeu? Então ele vai ter que provar que ele só deixou ali, porque você vai ter que fazer um rastro ali. Agora, vamos pensar no cúmulo do absurdo, que seria daqui a alguns anos um advogado, uma empresa de advocacia ligar para você e dizer assim, Arthur, você tem direito a receber grana dessa empresa aqui. Por quê? Porque você assinou um agreement lá que você não iria compartilhar aqueles dados e eles compartilharam. Aí você vai perguntar, como é que você sabe disso? Pois é, né? Então... Não duvido que isso ocorra. Não duvido. Me fala um pouquinho sobre essa questão do storytelling, né? O que é o storytelling? Estão falando agora, sempre aparecem umas palavras novas, né? E agora estavam falando sobre copyright, storytelling, essas coisas são novas, né? Como é que o storytelling ele se encaixa dentro do CX? Bom, na realidade o storytelling nada mais é do que como a empresa ela conta, né? Aí a sua história de marca, né?
Até porque eu tenho aqui uma pessoa ali, só licença aqui, André, é que ele é especialista em storytelling ali, ele está falando, ele tá escutando ali. Sim, é como ela conta a história própria dela. Estou ouvindo aqui. Como ela conta a história própria dela, como ela... Vou dar um exemplo, né? Uma empresa, ela tem uma visão, né, de marca, e ela precisa comunicar, tangibilizar isso para as pessoas, né? Até para fortalecer sua imagem. E aí, ela tem que encontrar o storytelling, como ela vai contar isso, tá? E nos diferentes canais de comunicação, porque não é sempre da mesma maneira, né? É uma síntese para que a pessoa, o que está recebendo aquela informação, entenda em poucas palavras a essência ali do que foi a história de criação daquilo ali? Seria isso, mais ou menos? Não, na realidade, assim, não é nem contar a história, tá? É qual vai ser a narrativa, tá? Que vai ser contada, né? A gente usa a palavra contada, mas é assim... Então a ideia que é mentira, que, né? que vai estar intrínseca na comunicação, né? Para a pessoa entender essa mensagem que está querendo ser comunicada sobre a visão da marca, por exemplo. Né? Tem muito a ver, hoje em dia se fala-se muito em marketing de conteúdo, né? As empresas, elas estão cada vez mais produzindo conteúdos para engajar as pessoas, né? Aqui, por exemplo... Diferente da propaganda tradicional. E aí, dentro desses conteúdos, tá? Tem uma carga enorme, né, de propósito, de visão de marca. Então, como a marca conta isso, né, nesses conteúdos... Essa narrativa, né? Essa narrativa é o storytelling. Por exemplo, nós estamos dentro da escola do Pensar, que é uma escola de ensino fundamental e ensino médio, que encontrou maneiras de construir conteúdo justamente para mostrar como que a educação deve ser a partir de agora. Quem conta essa história? Os próprios alunos. Ali atrás tem alunos que estão trabalhando. A gente usa a palavra storytelling, mas não significa, né, em comunicação, que é literalmente contar, né? Sabe? Como se fosse uma história, né? Mas que vai estar presente aí no conteúdo, né? Ela tem um conteúdo subjetivo, né? Um conteúdo, uma narrativa até subjetiva, vamos dizer assim, para contar o que a empresa quer, né? Contar entre aspas, né? O livro de vocês tem aqui alguns... como é que chama isso aqui? O QR Code, né? QR Code, sim. Então, essa não é uma maneira também de ajudar na experiência e também saber entender melhor quem é que está lendo isso? Como é que isso aqui pode... Isso aqui não ainda... Por exemplo, ele vai aqui, ó. Né? Eu vou achar o conteúdo que vocês colocaram aqui. Olha que legal. Tá. Lembra? Capítulo do Alê. Isso aqui é uma forma de saber. Vocês estão sabendo que eu acessei aqui ou não? Isso aqui talvez ainda não. Não. Porque isso poderia ajudar Não, né? A quantidade de pessoas que acessou, a gente não tem o controle, mas a maioria dos capítulos que tem o QR Code, eles trazem vídeos, tá? Então, é quase uma experiência, digamos assim, transmídia, né? Que vai além do papel, né? Porque para complementar aí as histórias, né? Os conteúdos, né? Os conteúdos, melhorar a experiência. Que legal. Gente, eu queria também só que você pudessem dizer assim, o que é que você está esperando? Vocês dois, vou dar assim, uma ideia de poder fazer, cada um falar um pouquinho sobre o que é que vai acontecer no futuro, o que é que você prevê, o que é que você vislumbra sobre esse trabalho e esse projeto que está acontecendo aqui no Brasil. Vocês estão, vamos dizer assim, na crista da onda em relação a CX. E quais seriam os próximos passos? Como é que vocês enxergam? Dá para falar alguma coisa sobre isso? Que é para onde está caminhando isso e o que vocês esperam atingir nos problemas que vocês pretendem resolver? Bom, eu posso falar? Claro. Aqui um pouquinho. Eu vou pegar aqui um pouco o gancho. Enquanto isso, eu vou comer um pedacinho de banana. Por favor. De tecnologia, né, que é uma paixão aqui, e dados. Eu vejo o seguinte, tá? A experiência do cliente vai melhorar em muito. Tá? Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, visão computacional, uso dos dados. Então, você imagina hoje você entrando numa loja, né,
num final de ano, né? Naquela loucura que é, né? Então você está considerando que loja vai existir ainda? A loja vai ser super importante, uma série de fatores, pela experiência. Mas você entra ali, né, naquele final de ano, que é aquela loucura, a loja cheia e tal, e você olha para aquela fila daquele caixa com 10 caixas, aquela fila enorme, você já pensando na próxima loja, porque tem um presente não sei de quem, do amigo secreto. Futuramente você vai ter os caixas de alto pagamento, em que vai ser feito pagamento pela sua face, né? O que já acontece na China, né? Você vai parar ali, passar o teu produto, ele vai olhar para você, pago, tchau. Quer dizer, você vai diminuir, né, o atrito ali de você pegar aquela fila, e muitas vezes do consumidor que desiste. Às vezes ele desiste da compra, né? Não, vou voltar aqui outra hora. E às vezes não volta mais. Você perdeu essa oportunidade. Então eu acredito que vai ter um avanço de uma questão tecnológica, tamanha, que quem sabe futuramente nem celular a gente vai ter. Tá? O celular vai ficar obsoleto, né? Nós não vamos ter mais cartões de crédito, né? Temos aí o óculos do Google, né? E o óculos do Google vai revolucionar muito a nossa forma de viver e de consumir. Tá? Porque você não só vai ter a oportunidade de ter a realidade aumentada, como a realidade diminuída. Né? Você vai poder estar num ambiente e vai falar assim, poxa, eu quero tirar aquela poltrona dali, porque eu estou usando óculos. Então, eu quero que as pessoas fiquem 10 quilos mais magras. Enfim, nós vamos ter uma série de experiências que vão poder ser utilizadas pelas marcas, porque imagina hoje a marca não está pensando em fazer um anúncio no óculos do Google. Futuramente esse vai ser um novo device. Né? Como é que eu anuncio, né, usando um óculos no Google? Ou como é que eu dou uma experiência para este, né, consumidor, ou este indivíduo, por meio desse óculos? Né? Uhum. Então acho que a gente vai transformar totalmente a nossa forma de viver, a nossa forma de consumir, a nossa forma de interagir. A gente está vivendo uma época única, com toda essa revolução tecnológica, mas eu acho que isso só vai trazer coisas benéficas, né? Não só para o consumidor, eu acho que para a sociedade também. A sociedade, acho que uma visão bem otimista, que eu também sou otimista, e também, se nós quisermos ser um pouco mais realistas, entrar numa loja que só me mostra o que eu posso comprar. Mas aí ela não vai te gerar o desejo, né, de você pensar, poxa, eu não posso comprar hoje, mas amanhã quem sabe, né? Porque na hora de pagar, você ainda tem aquela coisa de olhar e falar assim, olha, eu vou pensar mais, né? Aí o cara já sabe, a máquina um dia vai saber, não, você não vai pensar mais, você, pelo que os seus incomings, o que você ganha por ano não vai dar, da maneira como que você pensa, da maneira como você age, da maneira como você trata as pessoas, da maneira como que você lida com os seus seguros, da maneira como você está doente, da maneira como sua doença está evoluindo. Quem sabe você não vai comprar isso mais, né? Então, assim, eu quero colocar um pouco de pé no chão nas coisas que eu penso sobre o futuro, justamente porque eu não sei quem vai estar gerenciando essas informações. Acho que a gente vai ter um consumo, acho que também cada vez mais consciente, né? Acho que a gente também tem que, né? Acho que a Andrea falou num determinado momento da questão da sustentabilidade, né? A gente tem que saber também e ter essa consciência de ter ações, né? Que a gente tenha um mundo melhor, um planeta melhor, mais sustentável, né? Um consumo consciente. Acho que a gente está indo para esse caminho. E acho que em termos de experiência do cliente, eu acho que a tecnologia, os dados vão cada vez ajudar mais, né, com a questão das casas inteligentes. Então você imagina o futuro, né, a gente em casa, né, a geladeira, né, já identificando, né, o produto. Isso já é a realidade. Você está diminuindo ali, você está consumindo, ele já está automaticamente fazendo o teu pedido. Então futuramente os supermercados eles vão estar automaticamente conectados na sua geladeira, né? Ou algum device que você tenha internamente, IoT, né? O IoT, a internet das coisas. Com o 5G agora, né, no leilão do 5G, quer dizer, você aumenta... Inclusive você fala sobre o 5G no Falo. O 5G ele aumenta o número de coisas conectadas. Então, é geladeira conectada, né? O ser humano conectado, a roupa conectada, né? Medindo ali a tua saúde. Né? Então, uma empresa de saúde ela vai poder futuramente, né, fazer trabalhos preventivos. Né? Ela já vai saber, né, que aquele indivíduo está precisando provavelmente de fazer uma consulta ou de uma medicação. Então, você tem uma mudança radical da forma de se relacionar, né, com os indivíduos e também com as companhias, né?
Você não acha que, nesse caso, nós vamos ter que depender sempre de quem serão os donos do mundo? Desculpa eu estar falando isso, mas eu tenho um livro ali, Os Donos do Mundo, que eu li e fiquei meio chocado. Aí você está falando numa... Não estou falando de teoria da conspiração, estou falando de real mesmo. Sabe por quê? Eu queria só lembrar que na campanha presidencial, né, dos Estados Unidos foram usados os dados e depois ali houve um acordar. O case do Cambridge Analytics, né, se tornou com muito a campanha famoso do Trump. Né? Exatamente. Então, aquilo ali me levantou várias preocupações sobre essa questão ali de como que quem é que vai estar peneirando, quem vai estar, vamos dizer assim, julgando aquilo que é ok e não é ok para você poder fazer, ou fazendo escolhas por você. O Arthur estava falando, né, o que me veio na cabeça, e aí você está complementando aí com quem que vai estar ditando o que aí na tecnologia, mas me veio na cabeça, gente, a realidade, que tudo isso é muito caro, né? Quando a gente fala na internet das coisas, né, você fala, bom, tudo que você vê hoje como o americano vive, né, tudo integrado, isso é muito caro, né? Se a gente pensa numa realidade brasileira, vai demorar um pouco ainda. Vai demorar muito, né? Então, quando a gente fala até de experiência do cliente, que vai acontecer, já está acontecendo, o IoT já chegou, né? Mas, quando a gente pensa em Brasil, empresas aí de pequeno, médio porte, dependendo do produto, né, que elas oferecem, tem assim um longo caminho aí a percorrer por causa também de poder aquisitivo das pessoas, né? Então, assim, o que eu vejo na questão da experiência do cliente é que vai continuar existindo, tecnologia vai sim tá oferecendo novas experiências. Eu acho que, infelizmente, não para todos, né? E as empresas que não se adequaram ou não caiu a ficha ainda, né, da importância da experiência, é hora de começar. Né? Tem uma pesquisa que foi feita pela Zendesk, um estudo, né, que mostrou que 39% das empresas na América Latina já atingiram a excelência na experiência do cliente. Quantos por cento? 39%. E o Brasil está em 41%. Com base em quê, né, acho bastante alto. Eu também. Porque a questão da experiência do cliente, ela não está... É bastante incipiente. Se você for ver... Só se a régua que eles estão colocando é baixinha, né? Eu li esse número, me chamou a atenção, eu quero até ir atrás do estudo para entender um pouco mais. Mas se você vê nas estruturas das organizações, agora está aparecendo em mais empresas áreas de CX, né? Áreas da gestão. Grandes empresas ainda, você vai falar, bom, qual é a estrutura? É uma pessoa e sem recursos. Ela vai resolver o problema? Assim, não vai, parece que é moda, né? Então, assim, para as empresas se prepararem para o futuro, independente da questão da tecnologia, porque ela existe e vem a galope, né? Vai oferecer... Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. As empresas, elas precisam se preparar hoje, porque senão não vai ter futuro. Não dá para pensar no futuro. Dá um exemplo, né, que o Arthur citou aí até no livro, da questão do 5G, né? O Arthur mesmo falou que vai ter um aumento significativo de dados para as empresas processarem. Até no dia de hoje, tem empresas que ainda fazem planilha de Excel, dados de clientes, né? Exatamente. E sendo que tem ferramentas de CRM que são gratuitas. Você pode começar pequeno com ferramenta gratuita, fazer piloto, mostrar que dá resultado antes de investir. Exatamente. Então, elas precisam abrir os olhos hoje numa série de fatores, né? Mas você falou, já ia falar isso mesmo que você falou sobre experiências gratuitas, né? Aí, o que vocês podem me responder daquela frase que a gente tem ouvido? Se o produto que você está usando é de graça, significa que o produto é você. A troco de quê? Né? Que esses dados são... A troco dos seus dados, do teu comentário ali, da tua experiência, né? Quanto custa a tua alma? Ali, né?
Então, assim, o que eu quero só é que a gente comece a evoluir, porque nos Estados Unidos agora está uma discussão muito forte sobre, por exemplo, a questão dos marketplaces, né? Os marketplaces estão engolindo os pequenos comerciantes. Como? Né? A partir dos dados. Então, assim, você coloca lá. Você vende muito uma coisa, de repente o marketplace começa a falar, aqui tem uma oportunidade, e você perde a chance. Ou seja, olha, nós estamos diante de algo extraordinário, né? Como nos precaver, como nos adiantar para que possamos estar sempre... Como perpetuar, né? Exato, o nosso próprio negócio. Então, mas você sabe, quando a gente pensa em, sei lá, em CRM, em CX, né? Tem gente que já fala, nossa, quanto que eu vou ter que investir para fazer isso, né? Tem pequenas empresas que fazem isso de uma maneira muito simples, tá? Que fidelizam clientes. Um exemplo, né? Coletou ali o telefone dos fregueses, né? Da padaria, né? Uhum. No seu aniversário, você está convidado. Você tem um pão de queijo, um suco de laranja gratuito. A pessoa fica feliz, ela vai na padaria sozinha? Não. Ela vai levar outras pessoas. Aí, numa aula, um aluno falou, nossa, você sabe que isso me faz lembrar que tem uma padaria perto de casa que quando o pão está saindo quentinho a fornada, manda SMS. SMS. E a padaria enche. Então, tem umas coisas, gente, simples. É uma questão de você querer fazer, parar, pensar e querer planejar. começar. Exatamente. Dá um primeiro passo. Exatamente. À medida que o resultado vem vindo, vem aumentando, você vai aos poucos investindo. Como eu falei, essa rosácea que você mostrou do livro, né, que é o 360 do CX, que no fim é a empresa inteira, porque é o produto, é o e-commerce, é o site. O site demora para carregar, tem informações, é tudo, né? A empresa precisa ter uma visão de onde estão os problemas, priorizar por onde ela vai começar. Fazer um planejamento estratégico. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Então, onde a gente está pior? Então, vamos resolver isso e vai aos pouquinhos, sabe? Mas começa. Agora, você falou uma coisa, você foi legal aí, porque você foi lá no macro e foi no micro. Você falou sobre as pequenas iniciativas que sempre existirão, maneiras muito fáceis de você trabalhar a fidelização, o Customer Experience. E você falou também sobre como que você detecta os gargalos lá em cima e começa a atuar de forma estratégica. Não adianta querer atacar tudo de uma vez, você não vai conseguir mesmo, né? Não. Então, assim, para mim, a primeira questão é demover as barreiras das empresas, dessa questão de CX não é para mim, CRM não é para mim, sim, porque dá resultado, está provado. Então, a questão é por onde vai começar. Começa pequeno. Tem conteúdo aqui para o pequeno, para o médio e para o grande. Exatamente. Até porque a gente fala de CRM, né? Como é que você tem um negócio se você não conhece o teu cliente, né? O princípio de tudo, né? Como é que você tem um negócio se você não se relaciona com o seu cliente, né? A gente que já trabalha com CRM há muito tempo, a gente sempre gosta de contar aquela historinha, né? Do tiozinho que tinha ali a mercearia, né? Que recebia os seus clientes, né? Que o cliente comprava fiado, ele anotava no caderninho, né? Que ele já começava a fazer o banquinho de dados dele ali, onde ele tinha todas as informações dos seus clientes, ele sabia quem era, né? O que comprava, né? E já começava a fazer o relacionamento dele. Então ele já fazia o CRM dele ali, né? O mundo, né, se desenvolveu, né, as empresas cresceram, né, as tecnologias surgiram e permitiram, né, o número de clientes aumentaram e se permitiu você fazer esse CRM de uma forma mais, vamos dizer assim, automatizada, né? Você conseguiu, inclusive, colocar gatilhos automáticos que você já sabe que podem ser cada vez mais aperfeiçoados de acordo com a necessidade que você tem estudado ali, para que você possa conseguir vender mais, né? Ele próprio, esse conhecimento, vamos dizer assim, ele é muito específico e ele não é facilmente percebido pelos grandes. Eu me lembro um pouco aqui, pegar um gancho aqui na história que a colega Andréa trouxe, muito bem colocada da padaria. Eu achei muito bom, porque a gente fala de coisas, né, do dia a dia. E eu me lembro aqui do meu pai, né, que foi um excelente vendedor durante a carreira dele. Ele sempre falava assim, filho, né, cuide do seu cliente,
né, como você cuida de você. Então meu pai, ele visitava os clientes dele, né, muitas vezes, né, algumas das vezes, vamos dizer assim, que não era nem para vender, era para saber como é que o cliente estava. Como é que você está? Você está bem? Está tudo bem? E ele tinha um relacionamento com esses clientes, né? Então, só para contextualizar aqui um pouco, né, e concluir a minha fala, ele trabalhava com cabos e fios elétricos. Então, ele visitava muito materiais de construção. Então, ele criava um tamanho relacionamento, até você colocou isso numa das suas falas, de amizade com esse dono desse material de construção, que tinha dia que ele entrava na loja e ele mesmo falava, você está precisando disso, né? E ele mesmo fazia o pedido, tá tudo bem, e ia embora. Né? Mas ele sabia qual era a data de aniversário daquele cliente, ele levava uma caneta de presente. Fantástico, né? Fantástico. Então ele estava fazendo o quê? Sem saber ali? Relacionamento, né? CRM, né? Sim. Então ele te ensinou a vender também, né? Teu pai. Me ensinou, viu? Que legal. Agora você tá falando isso, eu acabei de lembrar um mau exemplo, né? Porque legal, né? A empresa fala, vou fazer o CRM, vou investir em ferramenta, né? E na realidade ela não tem uma boa gestão, né, do CRM. Ela não define exatamente quais são as que a gente chama dos fluxogramas de decisão que tem que ser programado. Eu tinha pontuação, um desses programas de pontos, Sim. né? E eu parei de consumir, né? Aí continuei recebendo e-mail, mas eu nem abria, sabe? Falei, meu Deus, preciso uma hora, né, dar o opt-out. Aí um dia eu abri, então assim, era Andréia. Legal, né? Me chamou pelo nome, beleza. Me conhece, né? Resgate seus pontos, olha as ofertas disponíveis. Eu falei, gente, que bacana. Aí, logo no cantinho, gerou uma tava lá, expectativa. número de pontos, 0. Puxa, Sabe quantos frustrou. e-mails eu recebi? 5. que isso. Falei, gente. Aí você imagina o seguinte: Gente, estão me oferecendo um resgate e eu tenho 0 pontos. gerou expectativa, gastou, investiu em algo que não gerou nenhum resultado, nem para ela, empresa, e nem para a Andréia. Eu tenho certeza que a marca está na sua cabeça. Essa marca da empresa você não vai esquecer nunca mais. Né? Então, gente, acontece de tudo. Então, assim, também, assim, não é uma questão de investir. Você investe e você não tem os processos claros, estabelecidos, desenhados, e não tem a gestão, não tem o controle, de alguma maneira, também não adianta, né? Olha, coisa que terrível para a gente que trabalha com comércio é perder venda, né? Que tristeza, dá um desespero. A gente, no caso aqui, perder alunos, né? na escola. E o aluno estava para matricular, estava para vir, mas uma experiência que ele teve aqui e ele, né, não foi bem atendido, isso é ruim. Agora, também, quando ele é bem atendido, aquela satisfação que a gente tem, né? E eles escrevem aqui, a gente recebe aqueles testemuniais incríveis, né, de mudança de vida. Um dia eu estava aqui no outro estúdio, chegou uma pessoa, não sabia quem era, uma senhora, e disse assim, quem é o responsável aqui? Ela falou, dessa sala aqui sou eu. Ela disse assim, eu vim aqui para agradecer. Minha filha estava em depressão há 30 dias atrás e vocês salvaram a minha filha da depressão, fazendo com que ela participasse desse projeto. Puxa vida, que salvou o dia, né? Nossa, muito bom, né? Então é isso que a gente precisa fornecer. E ela subiu, ela disse assim, olha, eu e meu marido, se você precisar de qualquer coisa aqui, a gente vem, a gente pinta o estúdio, a gente faz o que vocês precisarem, né? Aquilo foi, para mim, valeu o dia, valeu a semana, valeu o ano, né? E para terminar, eu queria, depois, antes das considerações finais, eu queria que você falasse aquilo que me assustou um pouco, né? O que é aquela notícia lá. Porque aquilo está demonstrando, eu sei que você quis mostrar o seguinte, que o nível de desenvolvimento de onde nós estamos indo é muito fantástico, mas olha nas mãos erradas o que isso pode acontecer. Pode contar para a gente aí? Nós temos aí, né, a questão dos dados e da inteligência artificial, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então a gente conversou aí um pouquinho antes sobre 2 casos extremamente interessantes, mais preocupantes também, né? Onde, né, um CEO de uma empresa, né, internacional, né, faz uma solicitação, né, ao público em geral e ele recebe, né, vamos dizer assim, esse apoio financeiro. Ocorre que essa pessoa que as pessoas viram através do vídeo, sim, não existe. Que né? isso, foi totalmente
fabricada, criada para totalmente fabricada, né? Desde Você fala aqui do CEO o CEO Mark Jensen, que não existe. Exatamente. E um outro caso em que uma voz, né, foi, né, simulada pela inteligência artificial de um CEO. Sim. Que ligou para o teu funcionário pedindo, da área financeira, pedindo uma transferência de dinheiro, que depois foi se descobrir, né, que essas duas fraudes, né, foram feitas por, né, pessoas mal intencionadas, né? Então, essa voz, né, esse pedido não era real, né? Esse CEO não ligou para o funcionário dele, não fez o pedido. Né? Passou por ele. Foi uma fraude. Né? Então, assim, da mesma forma em que a gente está desenvolvendo tecnologias para melhorar a vida das pessoas, né, também, né, existem pessoas que estão usando a tecnologia, né, para uma outra finalidade. Né? E a gente tem que estar muito atento a isso. Uma questão de segurança. Nesse caso foi bom para a gente se alertar, né? E estar cada vez mais se antecipando a essas possíveis novos tipos de fraudes, né? De ataques mal intencionados. Mal intencionados aí. A gente tem que estar né? Com o que eu estou falando? É alguém real? Não é, né? Porque acho que o André comentou isso, acho que numa das nossas conversas. Futuramente nós vamos ter pessoas digitais, né, que vão exercer papéis, às vezes, de atendimento ou de esclarecimento de um determinado serviço, produto. Né? Você não vai estar interagindo com o humano. Ele mas vai parecer. Ele vai parecer. Você vai ficar tão na dúvida, né? Porque tem tecnologias hoje que estão sendo treinadas, só para você ter uma ideia, que ela vai fazer a leitura dos teus lábios, dos teus olhos, né, para entender a tua emoção daquele momento, para tentar entender o que você está pensando e se adequar para poder te agradar. Então, a inteligência artificial e o machine learning, que é o aprendizado de máquina, está sendo treinado com esta finalidade. Né? Então, futuramente, as empresas vão ter atendimento ao cliente virtualizados, né? Não sendo feito esses atendimentos não por humanos, mas por pessoas digitais. Né? Você vai estar interagindo com... E nós vamos ter que estar sempre atentos e vendo como isso pode ser usado para o bem e não para o mal. Né? Exatamente. André, suas considerações finais em relação ao que dizer às empresas que façam a partir de agora e o que você gostaria de deixar de mensagem final? Bom, o que eu gostaria de dizer é que a experiência do cliente, o CX, né, é para empresa de qualquer porte. É uma coisa que veio para ficar, né? Não é para grandes empresas com grandes investimentos, é para empresa de qualquer porte, com o recurso que tiver, importante começar, né? E tem que ter o apoio da liderança. Não adianta a gente pensar nem em CX, de CRM, experiência do cliente, gestão de relacionamento, se o presidente, o CEO, a liderança não apoiarem, porque é uma questão de mudança de mentalidade, né? Ter o cliente no centro e tomar as decisões relativas a isso. A grande preocupação mas isso dá resultado? Dá resultado, tá? Tem provado, tem N cases mostrando, sim, resultado financeiro com isso. Para o aluno de marketing, para o aluno do ensino médio que queira entrar em contato com esse universo aqui, você recomenda o livro de vocês? Sem dúvida. Essa coleção, Experiências que Deixam Marcas, ela foi desenvolvida para ser bem didática, tá? Para quem não sabe o que é aprender e para quem já sabe se aprofundar em alguns temas. Legal. Hoje nós temos 2 volumes. O volume 1, ele fala dos conceitos fundamentais sobre a experiência do cliente, né? E o volume 2, ele aprofunda um pouco mais na jornada do indivíduo, na jornada do cliente, na questão de dados, inclusive dando dicas, né? De como evitar erros, né? Como tratar os dados, as métricas, tem que medir, né? Porque como o próprio Peter Drucker já escreveu, né? Já falou, você não consegue gerir o que você não mede. Então, a máxima você tem que gerir, né? Então a coleção está à venda na Amazon e está à venda em livrarias e no site da editora Robeca. Robeca com 2 Cs.
Tá bom, os valores estão lá, tudo direitinho e tal, e os preços para entrega e tudo mais. Se for aí para estudante, quando entrar no site da editora, que é www.editorarobeca.com.br, manda uma mensagem pra gente que a gente dá um desconto. Um desconto para estudante. E professores também? Tem claro. Professores também. A parte de educação, né? Sem dúvida, a parte de educação. A gente está entrando hoje em faculdades, universidades, sendo adotado o mesmo livro, porque além de ter um conteúdo super rico, né? Se juntar os 2 volumes, são 800 páginas sobre a experiência do cliente, 23 especialistas, né, do tema escrevendo. Ele é colorido, né, tem uma fluidez de leitura bem bacana, né, não dá preguiça de ler, então é fácil de aprender. Bem enfim, didático, uma leitura bem fluida, bem gostosa, muito esse bem tipo escrita. de tabelas também que ajudam muito a compreensão, né? Exatamente. Isso é muito legal. Sim. Muito bom, muito obrigado. Agora você, Arthur, o que você pode deixar de mensagem pra gente? Olha, primeiro aproveitem, comprem o livro, viu? Tá demais, assim, eu sou um fã incondicional, tá? Você mesmo aprendeu no processo, né? Eu mesmo. Que bom. Né? Foi muito bacana participar desse projeto. Tá? Legal. Foi único aí. O que eu acho que eu posso passar aí para os alunos, para os profissionais, né? Que o mundo mudou, né? A gente precisa realmente conhecer mais o indivíduo, né? Entender as suas necessidades, as suas expectativas, né? Conhecer o teu negócio, conhecer o teu propósito, que eu acho que a gente começou por isso, né? E a experiência do cliente passa por isso, né? Então, são 2 volumes bem riquíssimos que acho que vão trazer bastante conhecimento, né? E oportunidade para quem quer se especializar aí nessa área, tá? Muito obrigado a vocês. Fica aí o nosso agradecimento a essas visitas ilustres que tivemos e espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal Cortes Podmakers, é o nosso canal no YouTube, e também temos o nosso canal no YouTube Podmakers, tá bom? Muito obrigado a vocês, Obrigado, tudo de bom. Obrigada.